Olá pessoal, boa noite, saudações, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa live. Hoje, o tema de hoje nós vamos falar sobre, eu quero comentar um assunto com vocês que eu vi que tá rolando aí nos grupos, nas redes sociais, grupos voltados ao povo de matriz africana, ao pessoal de religiões de matriz africana, candomblé, umbanda. E eu preciso conversar uma coisa muito séria com vocês. Um assunto que tá assim, hoje acho que foi assim a maior, o maior debate nos grupos de axé e nos grupos de religiões, né, de matriz africana, e eu tô surpreso com algumas reações, porque às vezes eu fico pensando que a gente está vivendo no tempo das cavernas ainda, ou na Inquisição, ou no Brasil colônia, né, no tempo da escravidão. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, eu não sei o que motiva as pessoas a exporem determinadas opiniões que de fato não agregam, tá? Eu quero comentar com vocês, sejam bem-vindos, tá? Todo mundo que está aí presente na live. Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino, também sou sacerdote de matriz africana há mais de 6 anos. De fato, pouco tempo para a grande maioria, né? A religião de matriz africana, ela tem aí os seus grandes nomes. Não está no meu objetivo, não está no meu plano de vida me tornar um grande nome dentro das religiões de matriz africana, mas eu preciso me posicionar sobre algumas coisas porque eu sou muito presente dentro da minha fé, tudo quanto é movimento voltado aos povos de terreiro. Eu sempre busco me atualizar, eu sempre busco estar ali militando, né, para melhoria para todos nós. E o que eu vi foi um vídeo, o que me traz aqui a esse vídeo é o vídeo de uma criança que está supostamente em um terreiro, né? E essa criança, ela tá ali participando do culto, cantando, dançando, fazendo movimentos como se tivesse incorporada, dançando, algo nesse sentido. E tudo que vem sobre esse assunto ou sobre qualquer outro, pegar imagens de internet e julgar como se aquilo fosse a cena de um crime e você fosse o juiz, eu considero uma santa ignorância. Uma santa ignorância, você não estava lá, você não conhece o contexto, você não sabe da história, você não conhece o terreiro, você não sabe quem eram os pais quem são os pais daquela criança, o porquê que ela estava ali. Então eu acho assim, a maioria dos grupos comentou muito sobre a criança no culto de Exu. Aí você pega uma imagem que está clara ali, que é um culto de direita, e aí você já começa a abrir um monte de possibilidades de debates, e aí chega uma hora que você fala, não, para a terra, porque eu preciso descer, porque algumas questões são sem lógica, Bem, eu trouxe um artigo para conversar com vocês. É um artigo longo, eu vou ler, depois eu vou deixar disponível também. Ele é bem grande. Então, a proposta desse vídeo é que ele seja extenso mesmo. A ideia de estar trazendo esses vídeos é para que os meus filhos, os místicos aqui da ordem, possam depois acessá-los no YouTube e estudar, né? É um passatempo mesmo.
Então, se você já tem uma casa, se você já tem uma fé, se você porventura discorda da minha opinião, tudo bem, não me acrescenta em nada e também não me subtrai. Acho que a gente vive em um país enorme, então cada um segue a sua vida conforme quer, cada um pensa o que quer, mas se quer criticar, bota a carinha para bater, né? O que a gente tem é muita gente para criticar e poucas pessoas para dar a poker face aí nas telinhas para poder expor o seu parecer, né? E eu, como um bom filho de Ares, não tenho medo de críticas, não tenho medo de briga, e eu vou expor sim a minha opinião, né? Doa a quem doer, incomode a quem incomodar. Então, nesse vídeo a gente tem lá uma criança sendo participando, né, ativamente dentro de um culto aparentemente de matriz africana e aparentemente de terreiro. Eu estou levando em consideração a presença do atabaque, das palmas, das cantigas e também da ritualística. E nos grupos de WhatsApp hoje eu vi uma movimentação desnecessária, onde as pessoas estavam criticando o fato de uma criança estar presente no culto de matriz africana. E o que mais me choca, o que mais me deixa assustado com tudo isso, é que eu não estou falando de grupos cristãos, eu não estou falando de grupos com outras temáticas, eu estou falando de grupos justamente de terreiro, grupos do axé, pessoas do axé que acham que crianças não podem participar do culto afro, né, das giras, dos nossos trabalhos. Vamos botar o português claro aqui. Que crianças não podem participar dos trabalhos de matriz africana. Gente, por favor, né? Os cristãos, eles batizam as suas crianças, os católicos batizam as suas crianças logo recém-nascidas. Elas são submersas, né, em um poço de água para poder representar o ritual de batismo. Os evangélicos fazem lá um ritual de unção e consagração também logo quando nasce. E por que na matriz africana não pode ter criança? Por que não pode ter criança no terreiro? Ah, mas Magno, porque no culto de Exu, isso, no culto de Exu. Gente, dá licença. Se na sua casa você tem Exu que não respeita uma criança, um ser, além de ingênuo, incapaz, que não coloca a segurança de ninguém em risco, muito menos a do trabalho. Se na sua casa tem um Exu que não permite a presença de uma criança no trabalho, na gira, por favor, você não está recebendo Exu. Não é Exu aí, tá? A gente sabe que são energias contrárias? São. Não é todo o trabalho que você vai estar com você não vai abrir para crianças. Alguns trabalhos são muito pesados. E eu estou falando pesados energeticamente. Então, obviamente, você não vai deixar as crianças expostas a esse tipo de frequência, né? Um trabalho de desobsessão, por exemplo, eu não gosto que crianças fiquem, porque são trabalhos bem pesados. Agora, nos trabalhos de Preto Velho, em alguns trabalhos de Exu, a gente tem criança aqui na ordem mística, acompanhada dos pais, obviamente, né? Os pais são médiums da casa e a gente não tem esse tipo de problema com crianças, né? Eu acho que a espiritualidade é muito inteligente, é muito bem orientada sobre como lidar com isso. Agora, por que dentro do terreiro não pode ter criança? O preconceito já começa aí, a discriminação já começa aí. Os próprios povos de terreiro colocando o nosso culto como sendo para maior de idade. Gente, não existe isso, não existe. Tá? A criança pode sim. Agora,
o fato de participar ativamente de uma gira, elas não dão conta, é uma questão muito óbvia. Você não vai colocar uma criança para bater palma, cantar e girar durante 4, 5 horas de trabalho. A gente tem trabalhos aqui na Ordem Mística que é 12 horas direto. Você não vai colocar uma criança para poder seguir uma rotina dessa porque elas não dão conta. Não, elas não têm condições físicas nem psicológicas de se manterem num trabalho que dure muito tempo, que vá muito tempo. Então, é uma questão de lógica. Agora, se essa criança, porventura, venha a incorporar, a receber uma entidade, nós também não vamos colocar para subir, porque o sagrado que habita em mim habita nela também. Se essa criança tem uma mediunidade a ponto de ter recebido lá um preto velho, um caboclo, um baiano, um boiadeiro, um cangaceiro, marinheiro, o sagrado que habita em mim não é maior nem melhor do que o que habita numa criança, que é pura, ingênua. Então, olha, e aí eu ouvi uma pessoa dizendo no grupo que antigamente eram as próprias federações que sugeriam que não deveriam ter crianças no culto. De fato, existe uma legislação, exige o estatuto da criança e do adolescente. Nós precisamos entender e respeitar. Mas para isso eu trouxe um artigo aqui, ó. Vamos estudar antes de ficar falando abobrinha, besteira, asneira, antes de ficar falando merdas na internet, nas redes sociais, espalhando, ajudando aqueles que querem nos crucificar, ajudando eles a terem argumentos contra nós. Crianças participam do culto evangélico, do culto católico, do culto budista. Por que que dentro do terreiro não pode? Nossa religião ela segue uma matriz familiar, onde o sacerdote ou a sacerdotisa são chamados de pais, mães de santo. Os fiéis que congregam junto com a gente são chamados de irmãos. Não pode ter uma criança num âmbito familiar? Onde é que já se viu isso? Mas vamos lá. Vamos ler aqui o artigo. É um artigo bem interessante. Eu falei, eu preciso compartilhar, preciso deixar esse artigo salvo e gravado para o pessoal poder estudar depois. Deixa eu trocar de óculos, porque esse daqui é o para enxergar e esse daqui é o para ficar bonito. Não enxergo nada com esse. Então, eu trouxe um artigo para a gente poder estudar juntos, que se chama assim, ó, A Liberdade Religiosa da Criança e do Adolescente e a Tensão com a Função Educativa do Poder Familiar. Esse artigo, ele é da Joiciane Bezerra Menezes, ela possui graduação em Direito pela Universidade de Fortaleza e ela é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Também é doutora pela Universidade Federal do Pernambuco e também escreveu junto com ela o artigo o Luiz Paulo dos Santos Pontes. Ele é mestrando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza. Então, a gente vai discorrer um pouquinho aqui sobre o que esses mestres, esse mestre e essa doutora em Direito nos alerta sobre a questão da liberdade da criança e do adolescente com a tensão da função educativa do poder familiar. Bom, vamos um breve resumo, né? O reconhecimento da criança e do adolescente como um sujeito de direito e a função instrumental da família a favor do bem-estar e do desenvolvimento da pessoa e dos membros provocaram alterações no Instituto do Poder Familiar, em que pais colecionam posições jurídicas. Por avançar o desenvolvimento da criança, sua capacidade de realizar escolhas livres e responsáveis se amplia. A considerar o princípio da dignidade da pessoa é de se perguntar sobre a capacidade decisional da criança para tratar de aspectos existenciais. Então, aí a gente já tem uma questão interessante, né? A partir de que idade a criança é capaz de decidir por ela mesma as questões
voltadas, né, os assuntos correlativos à existência. O texto indaga sobre um eventual direito à liberdade religiosa da criança e do adolescente em face dos pais, averiguando a capacidade da criança para decidir sobre a crença e culto e para se submeter aos efeitos dessa decisão por parte dos pais. A premissa central que se adota é de que a pessoa dotada da capacidade de discernimento deve ter escolhas respeitadas, mormente no plano das questões existenciais. Então, eu acho que só aqui já falou muito, né? Já falou muito. A partir do momento que a criança ela tem aí a capacidade de discernimento, de discernir, ela pode fazer a sua escolha religiosa. A gente vai ter aí, aqui mesmo na ordem, a minha sobrinha, ela participa dos cultos quando a mãe vem, quando a mãe está presente. Ela participa dos cultos sem problema algum, sem dano algum, né? Como eu disse anteriormente, vai haver rituais, preceitos, fundamentos em que a criança não pode estar por uma questão energética e por uma questão até de segurança. Agora, proibir as crianças de participarem dos cultos de matriz africana. Olha, o terreiro que faz uma coisa dessa, que concorda que criança não pode estar no meio da gira, é um terreiro que ele não pode tocar para Cosme e Damião. Se esse terreiro entrega Cosme e Damião no mês de setembro ou no mês de outubro, a marmota já começa daí. Vamos jogar logo a merda no ventilador e mandar real. Que terreiro é esse que cultua as crianças espirituais e não respeitam as crianças terrenas? Não, por favor, né? Então vamos lá. A liberdade religiosa se constitui como um direito fundamental, assegurado expressamente pelo ordenamento pátrio a todas as pessoas, lá no artigo 5º de 88. Inclusive aquelas civilmente incapazes. Então, entenda que a Constituição, os direitos, é tanto para os capazes quanto para os incapazes. Os direitos resguardados na nossa Constituição Federal de 88, ele é para os capazes e para os incapazes. Então, eu acho que já poderia acabar a live aqui, né? Mas enfim, vamos continuar. Vamos continuar porque eu quero botar mais lenha na fogueira. Crianças e adolescentes recebem especial tutela no âmbito dos documentos internacionais, como se extrai da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 89, ratificada no Brasil por meio do Decreto 9.710 de 1999, e no âmbito da lei especial como o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seus artigos 15 e 16. Não obstante ao amplo reconhecimento desse direito às crianças e adolescentes, o ordenamento confia aos pais o mônus público do poder familiar que implica em um feixe de posições jurídicas, ônus, direito, dever, encargo, interesses, voltados para o cuidado e a emancipação da criança e do adolescente. Então, a princípio, é função dos pais prover o melhor para os seus filhos, né? Mas aqui a gente não está falando de pais cristãos e a criança pagã. Não é esse o debate ainda. Nesse plano, cabe aos pais dirigir a criação e a educação, o que pode envolver uma ingerência na sua formação religiosa. Porém, a manifestação do poder familiar nessa seara pode envolver outros interesses da criança que também estão sob os cuidados do Estado e da sociedade, como a vida, a integridade psicofísica e a saúde. Há conflitos de interesses que chegam ao Poder Judiciário envolvendo a divergência religiosa dos pais, dos responsáveis,
quanto à orientação religiosa da criança e do adolescente, ou mesmo a colisão entre essa liberdade e outros interesses como a liberdade geral da saúde e da vida. Bom, se vocês não estiverem entendendo, ou se eu estiver falando rápido, pode colocar aqui nos comentários. O presente estudo propõe uma análise da tensão existente entre o exercício da autoridade parental e a proteção à autonomia da criança e do adolescente e de seus demais interesses, especialmente quanto se implica em prejuízo à integridade psicofísica e à liberdade geral, notadamente no que diz respeito à sua liberdade de crença, de culto, visando possível conciliação dos princípios aparentemente em conflito. Então, a criança entendeu que até agora a criança ela tem direito, os pais eles estão como tutores, né, da criança e do adolescente, mas eles têm direito, a partir do momento que eles têm o discernimento, eles podem escolher ou não ir para o culto, ir para a igreja, ir para a missa, ir para o terreiro, ir para o santo daime, a partir do momento que eles têm discernimento para poder fazer essas escolhas. A partir do aspecto funcional do poder familiar e da sua abordagem sobre a lente da principiologia constitucional, que dá sustentação à cláusula geral da tutela da pessoa, evocando igualmente os princípios da proteção integral e do superior interesse da criança, se apresentarão em algumas balizas para essa tensão. A releitura da matéria se fará sob uma ótica metodológica civil-constitucional, assim considerada como inserção dos fundamentos da validade jurídica das relações civil no âmbito constitucional, interpretando-se os institutos à luz dos princípios constitucionais aplicáveis. Então, a gente está falando de Constituição Brasileira, né, de 88, que deixa claro que a criança ela tem direito de escolher a fé dela, né? Vamos continuar? A liberdade religiosa foi um direito construído a duras penas pela sociedade ocidental. Inicialmente esteve associada à busca por uma tolerância religiosa, muito mais voltada à não imposição de uma religião oficial pelo Estado do que propriamente ao reconhecimento da dignidade, da liberdade e da autodeterminação do indivíduo. Com a quebra da unidade religiosa entre cristãos, o surgimento das minorias religiosas propagavam o direito de profissão de fé, que erigiu-se a defesa da liberdade religiosa. Então, inicialmente constituía um direito fundamental de oposição à pretensão estatal, né, de impor uma religião oficial, e hoje também constitui um direito fundamental e particular, decorrente da autodeterminação de que fé seguir, de que caminho religioso ou espiritual seguir. Por meio das normas de direito constitucional e civil, notadamente sob a influência da cláusula geral de tutela, cujos colários são os princípios da dignidade da pessoa, da liberdade e da igualdade, a pessoa ocupa o núcleo central de ordenamento jurídico e recebe especial proteção ao desenvolvimento da sua personalidade nas diversas dimensões, inclusive a dimensão espiritual. A liberdade religiosa, portanto, emerge como uma especialidade do direito geral de liberdade, envolvendo a liberdade de crença e a liberdade de culto. A liberdade de crença e a liberdade de culto são dois assuntos diferentes. A gente vai ver sobre eles já já. Considerando a liberdade de consciência como o direito que tem a pessoa de agir segundo as suas convicções, então, primeiro direito, liberdade de consciência. É possível dizer que este abrange a liberdade de crença, enquanto a liberdade de consciência implica na adesão a certos valores morais e espirituais, independente de qualquer aspecto religioso. A liberdade de crença consiste na profissão de uma fé
ou no direito de não professar fé alguma. Ou seja, a gente tem na nossa Constituição o direito de liberdade de crença, liberdade de fé, e a sua liberdade vai, inclusive, em não ter fé nenhuma, em não querer ter religião, né? Querer ser cético ou agnóstico, enfim. Certo? Por meio da liberdade de crença e de consciência, as pessoas exercem a sua autodeterminação ético-existencial. O âmbito da sua racionalidade e consciência nos diversos campos, como o filosófico, o ideológico e também o religioso. Enquanto a liberdade de crença envolve a contemplação e a adesão ao corpo de uma doutrina de uma determinada religião ou seita, a liberdade de culto já representa o direito de expressão pública. Então a gente tem liberdade de crença, é aquela que te permite aderir a um conceito de religião para você. E nós temos a liberdade de culto, que te permite usar a sua liberdade de crença em público, expor a sua fé para o público, como eu estou fazendo agora, expondo a minha. Onde eu parei? A liberdade de culto representa o direito de expressão pública da sua crença, por meio de práticas, ritos, cerimônias, manifestações, reuniões, e por aí vai. No plano das liberdades espirituais, a Constituição brasileira também assegura o direito à liberdade de organização religiosa. Portanto, aqui tem-se o direito de montar-se as congregações, as igrejas, as religiões, lugares onde as pessoas vão para manifestar a sua fé, né? Ao cabo e ao fim, a liberdade religiosa é uma dessas facetas do direito à autodeterminação, que representa a faculdade que tem a pessoa de escrever o pergaminho da própria vida, por meio de um autogoverno. Bacana isso, né? Observa-se, porém, que o exercício da crença e culto não implica na violação de direitos de terceiros e nem sempre poderá afetar direitos indisponíveis. Para as hipóteses de colisão ou conflito aparente com outros direitos fundamentais de igual hierarquia, deve-se ampliar a solução de critérios hermenêuticos apropriados. No que se refere aos incapazes, a liberdade religiosa ganha uma conotação especial. Ainda que expressamente garantido por direitos instrumentais internacionais e nacionais, a liberdade de crença e culto das crianças e dos adolescentes poderá encontrar óbice no regime das incapacidades e nos institutos do poder familiar e do direito protetivo. Então, cabe sim aos pais cuidar dos seus filhos e ajudá-los que eles tenham ou não uma fé. E até um determinado momento, até o momento em que a criança não possui discernimento para escolher, aí sim, dentro desse contexto, os pais ainda são os seus mentores no quesito fé, no quesito religião. No Brasil, a Lei 8.069, de 1990, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, assegura o direito geral de liberdade, incluindo também a liberdade religiosa. Então, já o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, ele já determina que a criança tem sim direito e poder de escolher a religião que ela quer professar. Onde eu parei? Resguarda a liberdade de pensamento, de consciência e crença, inserindo no rol a liberdade religiosa, no artigo 14. A própria doutrina de proteção integral presente no direito brasileiro a partir
da redação dos artigos 227 e 228 da Constituição Federal, reconhece aos menores toda a gama geral dos direitos fundamentais, incluindo a liberdade de crença. Então, a gente tem ali uma criança... Eu acho que eu nem vou continuar o artigo. Acho que eu já falei muito. Ainda faltava muitas páginas. Eu posso liberar esse artigo aí depois para vocês lerem. Deixa eu marcar aqui. Onde foi que eu parei? Então, vocês entenderam? Vocês entenderam que é resguardado o direito da criança à liberdade religiosa? Vamos largar de ignorância? Vamos largar de preconceitos? Vamos largar dessa mesmice em achar que a nossa fé está errada? Em achar que o povo de terreiro, que os macumbeiros é do diabo, de que os macumbeiros não podem tocar tabaco, não podem fazer barulho, não podem fazer suas procissões, não podem fazer culto em público, não podem fazer os seus despachos, não podem fazer os seus eventos nas câmaras municipais, nas escolas públicas. Não pode. Vamos largar disso. Nós podemos sim. Amanhã, ou é hoje já? Já passou da meia-noite? Quem tá aí? Me diz aí. Já passou, né? Já passou da meia-noite. Hoje, dia 15 de novembro, é Dia Nacional da Umbanda. A Umbanda, para quem não sabe, ela é patrimônio. Ela é patrimônio nacional. É nossa, é patrimônio. Qualquer dano à nossa religião, qualquer tipo de agressão, de discriminação, não é só um crime racial ou religioso, não. É um dano ao patrimônio. Então, portanto, larguem dessa idiotice. Essa idiotice. A gente já não vive mais na era das cavernas. Eu desconheço a federação que proíbe crianças de participarem do culto. Gente, é lógico, tudo tem a sua legislação, tudo tem as suas normativas. É por isso que os terreiros, os templos, precisam se documentar. É por isso que os templos precisam ter os seus estatutos, os seus regimentos, o seu CNPJ. Por quê? Para não dar brecha para esses debates ridículos que caem em redes sociais de que criança não pode, de que isso, de que aquilo, criando uns tabus dentro da nossa religião que não existem. Esse tipo de enquete começa lá nos grupos cristãos, dos cristãos preconceituosos, porque eu tenho aqui no meu Facebook, nas minhas redes sociais e no meu hall de amigos pessoais, cristãos que são muito respeitosos, que são muito carinhosos ao se referir às religiões de matrizes africanas. Porém, ainda há muita ignorância. E eu tenho certeza que esse tipo de ignorância, esse tipo de preconceito nasce nesses círculos, nesses grupinhos que começam a debater. Olha lá o terreiro, começam a apontar. E aí encontram as cabeças fracas do nosso próprio meio afro, que adotam aquilo como um debate importante, relevante, e levam isso a público, expondo as nossas casas, expondo o nosso sagrado, expondo a nossa fé a esse tipo de debate medíocre. Porque é um debate medíocre. Se você tem dúvida se pode ou não pode, pega a Constituição brasileira, vai ler a Constituição brasileira, busque artigos de mestres, de doutores, busque artigos acadêmicos, se informe. Não use a rede social só para falar mal dos outros, só para bisbilhotar a vida do vizinho. Use as redes sociais para se informar, para estudar. Eu passo quase 20 horas. Eu estou um período em casa, estou um período empreendendo. Eu passo mais de 20 horas em frente a um computador por dia. E eu aproveito esse tempo para ler, para ouvir música, para meditar, para poder fazer intercâmbio com outros grupos, com outros povos, outras culturas, outros terreiros, outras religiões. E eu vejo as pessoas
nas redes sociais, querendo bisbilhotar o status dos outros, querendo comentar a vida dos outros, querendo curtir miséria, compartilhar desgraça, fake news. Cara, que vida vazia é essa sua? Vida vazia é essa sua. Vá procurar um livro, vá procurar um centro de meditação, vai procurar uma terapia holística, vai procurar alguém para te ajudar. Você precisa de ajuda. Vá procurar um psiquiatra. Senão, logo, logo você vai estar em um quarto escuro chamado depressão e com síndrome de pânico, porque você está se poluindo e a gente só recebe o que a gente manda para os outros. Se você só compartilha desgraça, não espere que a sua vida seja um mar de rosas. Bem, eu me prolonguei demais. O intuito dessa live era, sim, eu ser um pouquinho extenso. Mas é isso, tá? Eu vou deixar disponível aí no meu perfil o artigo completo. Compensa ler. Eu li ele todinho, eu adorei. Tem aí os seus jargões jurídicos, né? Porque quem escreveu é uma doutora e um mestrando, um especialista mestrando em direito constitucional. Então, algumas coisas a gente fica meio que boiando, mas aí logo você pega o sentido, o fio da meada, lendo o próximo parágrafo, tá? Mas é um debate interessante, é um debate importante, porque geralmente você tem, por exemplo, as religiões, as casas de matriz africana, tem muita mãe solteira. E aí, o que acontece? O filho vai passar, aí tem a guarda compartilhada das crianças, e geralmente o pai é de uma fé e a mãe é de outra. E isso causa um pouquinho de dano à criança, porque ela fica dividida, né? Agora, cabe aos pais agir com maturidade. Agir com maturidade para orientar essas crianças, esses jovens ou esses adolescentes, de que eles podem escolher o caminho espiritual. O caminho espiritual tem que ser um chamado, não dá para ser imposto, porque está escrito não sei na onde, 12:30, está escrito no versículo tal, capítulo tal, que você tem que ser isso. Não existe, não existe, não existe, tá? A gente vive num país, num mundo que está muito eclético, num país que nós podemos fazer nós temos a nossa liberdade de escolha, nossas liberdades. Então, por favor, não vamos espalhar mais ignorância, mais desrespeito à nossa fé, mais preconceito, porque isso a gente já tem quem faça, né? Já tem gente demais que maltrata a nossa religião como se a gente não pertencesse a uma classe de seres humanos. Eu sou do axé, estou usando aqui o meu brajá com muito orgulho. Era para eu estar de torso hoje, mas eu botei os torsos para lavar. Sou do axé, não nego a minha fé. Se bater na minha porta, se me perguntar em entrevista de censo, entrevista de emprego, se tiver que vir aqui nas redes sociais, sou macumbeiro sim, porque toco um instrumento de macumba. Sou espírita, sou do candomblecista, umbandista, bruxo. Sou o que o meu coração quiser batucar. E sou brasileiro, tá? A Constituição me resguarda o direito de ser o que eu quiser na hora que me der vontade. É isso. Falei, vou deixar vocês aí. Hoje é feriado, né? Dia 15. Hoje é feriado. Quero desejar para vocês, para você e para sua família, um bom final de semana, com muita bênção, com muita prosperidade, independente de qual seja a sua fé. Namastê. O meu sagrado saúda e respeita o sagrado que habita em você. Se o seu sagrado é Buda, Maomé, Yahvé, Jeová, Krishna, Isis, Horus, Astarte, Diana, quem quer que seja, o meu sagrado saúda o seu sagrado e que o nosso sagrado possa espalhar mais amor, mais compaixão e mais respeito nesse planeta. Tá bom? Forte beijo para vocês, um abraço magnífico e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Namastê.